Hoje eu tenho a missão de te ensinar como fazer o melhor biscoitinho de bacalhau da sua vida. Pense numa receita maravilhosa. A construção de sabores nessa massa aqui do biscoitinho de bacalhau. O resultado é surpreendente. Uma delícia. Para essa receita, vamos precisar de 500 gramas de farinha de trigo sem fermento, 2 ovos, uma cebola pequena ralada, e eu ralei a cebola no lado mais grosso do ralador, 100 ml de azeite, e se você me perguntar nos comentários, Edva, eu não quero colocar azeite, posso substituir por óleo? Pode. Eu gosto de colocar o azeite porque o sabor no nosso biscoitinho aqui de bacalhau fica mais intenso. Mas se você colocar o óleo, fique livre, não tem problema não. 100 ml de água, que é meia xícara de água. E aqui eu tenho 150 gramas de bacalhau dessalgado e refogado. Eu vou mostrar aqui rapidinho como eu refoguei o bacalhau. Aqui eu tenho 150 gramas de bacalhau, 2 dentes de alho e 3 colheres de sopa de azeite. Eu vou refogar. Eu refoguei o bacalhau, mas antes de refogar no azeite e no alho, eu dessalguei apenas com uma água. Coloquei de molho por 30 minutos, joguei a água fora e depois eu passei grosseiramente no processador. Edva, eu não tenho processador. Pode passar no liquidificador grosseiramente e aí depois você refoga, tá bom? Outra dica para você anotar aí, porque eu não aceito que você erre essa receita. Olha só, aqui eu tenho 80 ml de azeite. Por quê? Porque 20 ml eu refoguei o bacalhau. Então, anote aí no seu caderninho. Um total de 100 ml de azeite ou de óleo, tá bom? Aí chega um momento como esse aqui, que eu preciso colocar a mão na massa. Gente, essa massa aqui, ela é muito fácil de dar o ponto. Eu vou aqui, olha, apenas unir. A construção de sabores nessa massa aqui do biscoitinho de bacalhau, vocês não têm noção. Agora eu vou colocar a massa na bancada. Eu vou sovar aqui por uns 5 minutos. Edva, você não colocou fermento? Não, não leva fermento, tá? E também não leva sal por causa do bacalhau. Agora eu vou abrir essa massa. Mas antes disso, eu vou deixar a massa descansar aqui por uns 10 minutos. Quando eu deixo a massa descansar, ela fica mais fácil de abrir. Eu até posso tentar abrir essa massa agora. Eu vou conseguir? Vou, mas eu vou ter que colocar muita força. E olha, tá vendo aqui essa textura? É normal essa textura dela. Aqui é a cebola ralada, o bacalhau, então ela não fica uma massa lisa, tá bom? Então anote isso daí para que você não se assuste com essa aparência. Não é porque você sovou que ela vai ficar lisinha, não. E cubra a massa, para que a massa não fique ressecada. Daqui a pouquinho eu volto. Passado esse tempo, a massa ela não vai crescer porque ela não tem fermento. É só o tempo aqui para ela descansar. Agora escreva aí no seu caderninho. Se for a primeira vez que você for fazer essa massa, deixe descansar. É sério, esse ponto aqui é muito importante para que você consiga abrir. Não é força, apenas jeito, tá? Aqui eu tenho um cortador. Ele é fácil de encontrar em lojas que vendem produtos para festa. Cortadores assim de plástico, sabe? Aí você vai cortar. Edva, eu não tenho cortador, vou deixar de fazer? Você não vai deixar de fazer a sua receita de biscoitinho de bacalhau porque você não tem cortador. Use uma faca, corte em tirinhas, quadradinhos, fique livre. Eu comprei este cortador aqui, ele é em formato de peixe, porque o nosso biscoito é de bacalhau.
Ele também é fácil de encontrar em lojas que vendem produtos para a festa ou em essas lojas que vendem tudo para o lar, sabe? Se você não encontrar aí na sua cidade, você quer porque quer um desse aqui, um igualzinho a esse, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo porque eu vendo ele na minha lojinha virtual. Na verdade, tudo que eu uso aqui no canal, eu vendo lá na minha lojinha virtual. Vou deixar o link na descrição desse vídeo aqui para você. E aqui tem outra coisa que eu preciso falar para você. Se você for fazer para vendas ou até mesmo porque você quer padronizar, porque você gosta de fazer ali tudo padronizado, o que é esse padronizar, Edva? É padronizar a espessura da massa. Esse rolo aqui, ele vem com 4 anéis, 10 milímetros, 6 milímetros, 3 milímetros e 2 milímetros. Isso ajuda a padronizar. Como? Eu vou usar aqui esse de 10 milímetros. Então, produção, você acha melhor colocar com a espessura de 6 milímetros, né? 6 milímetros. Vamos testar para ver se fica bom. Vamos testar de 6 milímetros. Produção, hein, gente? Sempre dando dicas boas. Ele falou que com 10 milímetros fica o quê, produção? Acho que ele vai ficar muito grosso assim, a espessura, né? Então vamos testar aqui, né, gente? Vamos testar. Qualquer coisa Olha volta só. pro 10. Tá vendo? Olha. Esse é o de 6 milímetros, né? De 6. Como que eu sei que já está na espessura certa? Você passa o rolo assim e a massa, ela não cresce mais. Então, olha, porque o rolo passa aqui assim, livremente. Dá para ver, produção? Sim, dá para ver. Então, eu vou deixar com a espessura de 6 milímetros. 6 milímetros, pronto. E anote essa dica aí no seu caderninho. Eu posso pegar o meu cortador aqui em formato de peixe e começar a cortar. Mas o que é que vai acontecer? A massa, ela vai grudar. Então, o que é que eu faço aqui? Eu uso um pouco de farinha de trigo. Faço isso, olha. Tá vendo? Dá para ver, produção? Sim, dá para ver. O peixinho, Peixinho aqui. empanado. Oh, que delícia! Aí você vai fazer isso, olha. Seus peixinhos estão lindos, viu? Estão? Uhum. Olha que bonitinho. Olha quanto peixe, produção, na rede. Né? Pois é. E aqui tem outra dica de milhões para você. A borda da massa você vai juntar e vai abrir novamente. Só que a grande dica aqui, escreva isso aí no seu caderninho, porque nem todo mundo sabe disso. Para que ela fique fácil de abrir novamente, você vai ter que deixar descansar mais uns 5 ou 10 minutos. Porque se você tentar abrir novamente assim que você juntar, nem adianta que ela não vai ficar fácil de abrir. Você sabia disso, produção? Aprendi com você. Aqui eu tenho uma forma e eu vou untar ela apenas com óleo. Não precisa muito não, tá? Não tem problema você colocar assim, olha, um próximo do outro, porque essa massa, ela não cresce, ela não tem fermento. Para finalizar, eu vou usar um ovo e queijo parmesão. Edva, não quero usar o queijo parmesão. Pode ser orégano, salsinha, cebolinha, alho poró desidratado, fique livre. E se você quiser finalizar apenas com ovo, também pode. Só faltou o olhinho do peixinho na produção. É? Mas tá lindo, viu? Tá lindo, né? Finalize com queijo parmesão. O meu forno ele já está pré-aquecido em 180 graus, já tem mais ou menos uns 5 minutos. E não coloque os biscoitinhos de bacalhau para assar com forno frio. Ele já tem que estar pré-aquecido. E o tempo de forno eu não posso falar para você, porque isso depende de forno para forno.
No meu, por exemplo, o tempo vai ser de 20 minutos. Prontinho, pessoal. Os nossos peixinhos já estão frios. E quando eles estão bem assados, olha só, eles soltam assim, facilmente. Ih, produção, eu acho que o meu forno está um pouco desregulado, olha. Tá assando mais de um lado do que o outro, não tá? Ou é impressão minha? Um pouquinho, mas eu prefiro assim mais moreninha, né? Vai Tá, ao né? gosto do cliente. Mas não tá queimado não, viu? Olha só. Eles Não, tá só ótimo. estão mais moreninhos. Mais bronzeados. Olha só. Ó, o fundo aqui bem assado, não é queimado. Gente do céu, e o cheiro aqui que tá assim maravilhoso. Tô salivando. Se você for fazer para vendas, use luvas em suas mãos. Porque aqui quem vai comer... É a produção. Oh, Ai, gente, é quando eu não uso luvas, aí eu falo isso, né? O tamanho desse saquinho aqui, o comprimento dele aqui é de 20 centímetros e a largura é de 10 centímetros. Aí você pode colocar 10 unidades, 12, vou colocar 12 unidades, tá? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 peixinhos. Eu comprei isso daqui, olha, para amarrar em lojas de embalagens. Eu chamo de araminho. Qual é o nome, produção? Isso aqui tem um nome. eu fui pesquisar na internet, o nome disso é amarrilho. Amarrilho, viu, gente? Olha só. Aí você pode fazer isso aqui. Olha. Tá Legal, pronto, né? Tá pronto para vender, né? Eu tenho aqui fio de juta, vocês compram em armarinho. Eu tô lhe dando todas as opções, tá bom? Ó, vou cortar um pedaço aqui em média de 15 a 20 centímetros para amarrar. Eu tenho algumas tags aqui, olha. Que ideia legal para você fazer aí. Prontinho, o laço aqui ficou lindo. Olha só. E aí, gostou, produção? Tá lindo. Você compraria? Com certeza. Quanto você pagaria, produção, em um pacote com 12 unidades? Com 12 unidades, Isso. uns R$8. Lembrando que o custo dos ingredientes varia de região para região. Então você precisa realmente fazer o cálculo para ter certeza que você está tendo lucro, né? É verdade. Se você está começando ou você já trabalha com salgados e tem essa dúvida, eu não sei, será que eu estou perdendo dinheiro? Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Nós temos um e-book de como calcular o preço de vendas dos seus salgados. Nunca mais você vai ter aquela sensação. Será que eu estou perdendo dinheiro? Né? É verdade. E o melhor que também serve para qualquer tipo de receita, que são receitas doces, salgadas, né? E para que você tenha noção da quantidade, anote aí no seu caderninho. 10 saquinhos com 12 unidades. Ai, gente, agora eu vou experimentar. Olha só. E o cheiro? Ó, produção. Vai pegar outra produção. Lógico, eu gosto assim, ó, moreninho, ó.